tem uma guerra real, total, Estados Unidos e China. Eu não sei que lado que o Brasil vai ficar. Eu não consigo decidir. Pois é. Não dá pra saber, né? É uma coisa complicada realmente. Porque a gente tem muito a perder nos dois lados. A China é o nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos é o segundo maior. Não, com esse governo principalmente. Porque o governo esse governo Lula certamente vai pender para a China. Será? Mas aí que tá. Eu não sei se ele vai ter alternativa. Porque é igual na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas adorava o Mussolini, trocava cartas com Hitler. O Getúlio Vargas era essa. Se deixasse a escolha do Getúlio Vargas, a gente ia pro eixo. A gente ia pro eixo. E o que mudou? O que mudou é que os Estados Unidos pressionaram, né? O quintal aqui dos Estados Unidos. Então, é isso que eu tô falando. Vai ter uma pressão dos Estados Unidos. Eles estão próximos. E aí? Exatamente. E aí que tá, né? Não tem muito como definir isso daí. Não tem muito que o Brasil possa fazer em termos de forças armadas. A gente não, esquece. Esquece. Não tem jeito. A gente não aguenta meia hora de guerra com os Estados Unidos. Não dá nem graça. Então, não sei o que vai acontecer. Eu acho mais provável que a gente acabe do lado dos americanos, por conta de pura pressão. E talvez essa seja a visão da China também. Nem vai investir no Brasil muito, porque teme que o Brasil vai ser mercado, vai ser o quintal dos Estados Unidos. Mas e não tem jeito. A Argentina, com certeza. A Argentina, com certeza. A Argentina já está até fechando acordos e conversando e coisa e tal. Com o Milei lá, não tenho dúvida nenhuma que o Milei vai até empolgado nessa coisa. O Brasil vai arrastado. O Brasil não vai com vontade, mas vai. Que doideira que tá o mundo, cara. Que doideira. Mas assim, ninguém sabe, né? Porque tudo isso daí tá acontecendo num mundo que é muito diferente. Na Segunda Guerra Mundial era um outro mundo, né? Você não tinha as mesmas cadeias de suprimento, as mesmas coisas, né? Hoje o mundo é muito mais globalizado. Você a gente é muito mais conectado, muito mais interdependente? Muito mais interdependente. Então, assim, essa visão de uma guerra global no mundo inteiro, China, Japão, Estados Unidos, Rússia, Europa, todo mundo em guerra. Israel e Oriente Médio assim, também. Eu acho que não teria fôlego, ninguém teria fôlego para ficar muito tempo nessa situação. Pois entendeu? A guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, está durando 3 anos, porque a Rússia está destruída lá, perdendo dinheiro pra caramba, e a Ucrânia com a ajuda da Europa, né? Assim, fora isso, se for o mundo inteiro contra o mundo inteiro, ninguém aguenta muito tempo. Mas não teve um problema de inteligência dos Estados Unidos cortar alguma coisa e a Ucrânia ficar cega para alguns ataques? Não foi isso? Depois desse desentendimento... Não sei se foi no seu canal que eu vi isso. Depois desse desentendimento na Casa Branca, dessa armadilha que fizeram com o Zelensky lá na Casa Branca, eles queriam forçar o Zelensky a aceitar um acordo de minerais, que era absurdo, que era entregar os minerais todos da Ucrânia a troco do passado de supostamente 300 bilhões que os Estados Unidos teriam dado para a Ucrânia, mas que na verdade foram 50 bilhões, 60 bilhões. Enfim, um acordo que não tinha sentido. O Zelensky não topou. Mesmo com toda aquela pressão, eu acho que a expectativa do Trump é que botando o Zelensky ali naquela fogueira, ele ia acabar aceitando, mas ele não aceitou o acordo. Então, ele aceitou alguma coisa, mas não o que o Trump queria, não é? Fala, não, a gente deixa você explorar, mas não tinha uma coisa assim? Eles estão negociando, tá havendo uma negociação. Porque o que acontece? Essa história dos minerais da Ucrânia, essa proposta foi do Zelensky. Ah, é? O Zelensky, no ano passado, ele apresentou na Europa o chamado Plano para a Vitória. Ele virou pro pessoal da Europa e falou, olha só, essa guerra já está durando 3 anos, 4 anos, vai entrar em 4 anos, ninguém mais quer essa guerra, vamos acabar com esse negócio, vamos fazer um plano para a gente encerrar essa guerra aqui de uma maneira satisfatória, de uma maneira adequada. E o plano da Ucrânia consistia em justamente fazer uma fundação na Ucrânia para explorar os minerais da Ucrânia, que tem realmente uma quantidade grande, coisa e tal, em troca de uma quantidade substantiva de armamentos para a Ucrânia conseguir virar essa guerra e encerrar esse assunto. Tá. A gente está falando da ordem de 500 bilhões de dólares. Então esse é o plano da Ucrânia, era o plano para a vitória da Ucrânia, né? Tinha, lógico, um monte de outros detalhes lá, o plano todo era muito mais elaborado e muitas coisas não são nem sabidas, né? Mas justamente a contrapartida que a Ucrânia prometia era exatamente essa de você colocar os minerais da Ucrânia para isso. À disposição. Só que o Trump não quer isso. O Trump falou, não, eu não quero pegar os minerais e te dar 500 bilhões em armamento. Eu quero os minerais e nada, e tchau, um abraço, né? Porra, o Zelensky não pode aceitar isso, porra, não tem isso. Ah, não, mas a gente deu no passado. Mas deu, tá dado, meu amigo, né? Não tem esse negócio. O passado foi dado. O Biden deu os armamentos para a Ucrânia, não tem o que fazer. Daqui para frente você negociar é uma coisa. Enfim, como o Zelensky não aceitou essa conversa do Trump, ficou chateado, conversou com o pessoal europeu e coisa e tal,
O Trump cortou ajuda para a Ucrânia e cortou informações de inteligência para a Ucrânia até o Zelensky aceitar um cessar-fogo. O que era isso? Que serviço que era esse? Era satélite? O que era que ele... Uma das coisas que os Estados Unidos têm que é muito poderoso é a capacidade de você detectar mísseis e foguetes balísticos quando eles estão no ar, né? Tá. É uma coisa que não é uma coisa fácil de fazer, porque é tudo muito rápido. Os Estados Unidos têm essa capacidade, tem satélites, tem radares e coisa e tal. E ele compartilhava essas informações de inteligência com a Ucrânia. Então, quando tinha um ataque numa cidade ucraniana, os ucranianos sabiam, tá vindo tantos mísseis desse lado, tá vindo tantos mísseis aqui, coisa e tal. Então, eles conseguiam se preparar melhor e conseguiam lidar melhor com esses ataques russos, né? E no que o Trump cortou essa ajuda, ficou complicado para a Ucrânia. Teve vários ataques recentes aí que deram com muitos mortos e coisa e tal, justamente por falta dessa informação. Existe ainda uma suspeita, que isso não é uma informação confirmada, mas que os Estados Unidos teriam vendido a região de Kursk para a Rússia, teriam entregue a região de Kursk para a Rússia. Num acordo. Nesse acordo, sem a Ucrânia saber. Como que eles fizeram isso? Eles tinham as informações, porque lembra, os Estados Unidos era aliado da Ucrânia, então tinha todas as informações. Eles tinham as informações de onde estavam todas as tropas ucranianas, onde estavam todos os centros da Ucrânia em Kursk, coisa e tal, e teriam compartilhado isso com os russos, por isso os russos teriam conseguido retomar a maior parte ali do Oblast de Kursk, né? A Ucrânia invadiu Kursk ali no início de 2024, manteve até agora e estava bem organizada ali. De repente, no início desse ano, nesse momento exato que o Trump cortou a ajuda militar para a Ucrânia e coisa e tal, os russos fizeram uma mega contraofensiva e conseguiram retomar a coisa toda ali. Há suspeita de que o Trump tenha entregue isso para a Rússia de graça, só para ter boa vontade na negociação. Enfim, o pessoal na Ucrânia está chateado com essa história, né? Tá bastante chateado com isso. O ponto final é isso. Eles não vão aceitar essas condições do Putin de qualquer forma. Nem tem como aceitar isso. Em que ponto que eles vão chegar é difícil de dizer. É difícil de dizer até onde é que vai isso daí. O Trump, nesse momento, ele está mandando o Witkoff e o Rubio para a Europa para tentar convencer a Europa a parar de ajudar a Ucrânia. Para você sentir, você sentir o nível que tá a coisa. Não só não quer ajudar, como ninguém mais ajuda para forçar uma rendição ou um acordo de paz. Exatamente. O que é um absurdo, né? A Ucrânia não vai parar de lutar. Mas essa situação... E eu não acredito que a Europa também ceda nesse caso. Até porque a Europa não está propriamente amiga do Trump nesse momento. O Trump está comprando inimigos a granel aí, está brigando com todo mundo. Quer deixar a OTAN... Pois é o que eu falo, né? Você começar a brigar com seus aliados é um problema, né? Você fica sem apoio no final das contas. Enfim, vamos ver como é que essa coisa vai caminhar aí, mas as perspectivas são complicadas com o Trump, tá? Você não consegue fazer um prognóstico para os próximos meses? O que tem para acontecer? Não é muito difícil, porque a gente sabe que está tendo negociação. O que está tendo negociação, está tendo negociação. Na linha de frente está tudo muito parado, né? Os russos estão tentando avançar, mas avança muito pouco. A Ucrânia também avançou alguma coisa em Torets, em Pokrovsk. Qual que é um cenário de guerra assim? Tem troca de tiro? Tem drone explodindo coisas? Ou tá meio todo mundo esperando alguma coisa acontecer? Tem a parte do fronte que é estática, em que você tem drones de um lado atingindo o outro, eventualmente uma troca de tiro, mas ninguém avançando. E você tem alguns pontos em que tem a coisa dinâmica. Então, por exemplo, em Torets, que recentemente os russos botaram uma grande coluna de tanques lá e tentaram avançar ali, coisa e tal, acabou que foram todos destruídos os tanques, não conseguiram avançar, morreu um monte de gente, não avançaram nada. Você tem alguns pontos. Pokrovsk, você tem isso. Torets, também lá na região de Svatov, lá em Luhansk. Você tem alguns pontos em que você tem isso mais dinâmico, né? Mas, via de regra, está mudando muito pouco a linha de frente. Estamos realmente num empate, digamos assim. Nem a Rússia tem capacidade para contornar, para avançar na Ucrânia de forma decisiva, nem a Ucrânia tem capacidade para avançar de forma decisiva sobre a Rússia, né? Retomar os territórios ucranianos ocupados. Aí o que acontece é isso. A gente sabe que a Ucrânia tem 11 brigadas que não estão sendo usadas. A Ucrânia está guardando essas brigadas para alguma operação e coisa e tal. Mas é o que eu falo, a ideia da Ucrânia era essa, ter muito armamento para fazer um movimento decisivo, para resolver esse problema rápido. Né? Só que aí vai depender de ter algum arranjo com a Europa, algum arranjo com os Estados Unidos, o que vai acontecer nessa situação que a gente não sabe. Teve um ataque recente na capital da Ucrânia, não teve? Teve vários ataques terríveis recentemente. Eu acho que um dos piores dele foi em Sumy. Então, matando muito civil, né? Em Sumy, é uma cidade, a capital da região de Sumy ali, né? E os russos atacaram no domingo de Palmas agora, domingo passado.
De Ramos. Domingo de Ramos. De Palmas eu falei... Domingo de Ramos. É porque em inglês é Palm Sunday, né? Tá. É Domingo de Ramos. E o pessoal saindo da igreja, no horário da saída da igreja, mandaram 2 mísseis balísticos no centro da cidade, mataram um monte de gente, 9 crianças, uma coisa trágica. Kiev também teve um ataque recente, muito forte. Em tese, como é que o Zelensky resolveu esse problema, voltou a ter a ajuda dos americanos, né? Ele aceitou um cessar-fogo contra a infraestrutura de energia russa. A Ucrânia vinha atacando as refinarias russas seguidamente, né? Várias refinarias são atingidas, todas as semanas eram atingidas e coisa e tal. O Zelensky aceitou, mas é um cessar-fogo de um lado só, porque a Rússia continua atacando a Ucrânia do mesmo jeito, não mudou nada. O Zelensky aceitou isso para, né, continuar negociando com o Trump. Só que o cessar-fogo acaba dia 18 agora. 18 é amanhã. Depois de amanhã. Hoje é 16? Depois de amanhã. Depois de amanhã acaba esse cessar-fogo que foi combinado. A Ucrânia, em tese, estaria livre para voltar a atacar refinarias e coisas na Rússia. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, estão havendo negociações por trás dos panos. Sim. O pessoal está negociando. O que vai sair nessas negociações é que é o difícil, porque você não tem como saber, porque não tem a... Né? Só eles têm as informações. A promessa do Trump de no dia seguinte eu acabo com a guerra já foi para o espaço, né? Foi para o espaço há muito tempo.